A paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná de hoje, e eu vou deixar um versículo para a sua meditação que se encontra em Atos capítulo 9, versículo 3. O 3 e o 4. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Amém. Apenas estes dois versículos. Temos por título a conversão de Saulo no caminho de Damasco, né? Nós sabemos que Saulo, ele era um homem religioso, né? Um homem que perseguia a igreja do Senhor, né? E aqui no versículo 1 fala assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, ou os conduzisse preso a Jerusalém. E nós vemos que Saulo, ele, olha só como a Bíblia fala, respirando ainda ameaças. Saulo, ele era um homem muito perigoso, né? Saulo, ele não gostava do povo de Deus, Saulo não se agradava da igreja, ele perseguia o povo, ele gostava de ver ali a morte, né? E ele foi um homem escolhido por Deus, né? A luz, o resplendor da salvação do Senhor chegou ali quando ele ia naquele caminho para buscar cartas, né, para que cada vez mais oprimisse, né, prendesse, matasse, acabasse com a igreja. Esse era o pensamento de Saulo. Mas quando ele ia naquele caminho, né, a Bíblia fala, no caminho de Damasco, subitamente cercou um esplendor de luz do céu. A luz da salvação chegou ali. Jesus chegou ali com um resplendor na vida de Saulo e lhe fez uma pergunta: Por que me persegues? Olha a situação, olha meu irmão e minha irmã, o quanto o Senhor ama a igreja, o quanto Ele nos ama. E Ele tem a igreja de forma, de forma pessoal, né, dele. E Ele diz assim: Por que me persegues? Olha o quanto o Senhor nos protege, olha o quanto o Senhor nos ama. Quando você, meu irmão e minha irmã, estiver se sentindo só, venha a palavra de Deus e veja o quanto Jesus nos ama. Ele disse: Por que me persegues? Quem estava sendo perseguido era a igreja, mas o Senhor protegeu a igreja. E me vem as lágrimas do quanto Jesus ele nos ama, do quanto ele nos protege, do quanto ele cuida de nós, a ponto de dizer: por que você me persegue? Ele defende, ele nos defende. Então, meu irmão e minha irmã, ore ao Senhor, peça ao Senhor que o resplendor de salvação chegue para aqueles que estão longe do Senhor Jesus. Aqueles que estão lá fora do mundo, aqueles da sua família, aqueles irmãos que se afastaram da igreja, se desviaram e foram para o mundo, voltaram para o mundo. Vamos orar e pedir ao Senhor que o resplendor da salvação chegue para eles. Que o Senhor se apresente como grande para eles. Depois desse momento que Jesus teve aqui com Saulo, aquele homem mudou de vida. Aquele homem mudou completamente. Aquele homem viu que ele estava perseguindo a Jesus, perseguindo a igreja, estava perseguindo a Jesus. E que Jesus não estava se agradando nem um pouco. Ou seja, é um perigo muito grande quando alguém resolve perseguir
um crente, uma crente, tudo que acontece com aquela pessoa, a pessoa vem contra, a pessoa não gosta daquela pessoa por motivo, às vezes nada, por nada que aquela pessoa fez, existiu o que? Uma vontade de perseguir, de estar afrontando, de estar perseguindo. Preste atenção no que você tem feito. Se você tem perseguido a igreja do Senhor, tenha cuidado. E para a igreja do Senhor que está sendo perseguida por alguém, há um Deus no céu que nos guarda. Há um Deus no céu que põe fim nisso. O Senhor Jesus, ele pôs fim naquilo que Saulo estava fazendo. E aquele homem, o Senhor se apresentou àquele homem de uma forma que aquele homem nunca mais fez aquilo. Pelo contrário, agora ele fazia parte, né? O resplendor de luz de salvação chegou na vida daquele homem e agora ele fazia parte do povo de Deus. Agora ele já não perseguia, ele fazia parte. Agora ele já estava sofrendo pelo evangelho. Agora ele já fazia parte, agora ele já queria trabalhar para Jesus a todo custo, nem que custasse sua vida. Ele queria e ele fez parte. Um homem escolhido, né? A salvação, o resplendor de luz chegou para aquele homem que perseguia. Que a gente não canse de pedir ao Senhor, Senhor, chegue na vida daquela pessoa, meu Pai, que está afastado. Chegue com salvação, que o resplendor de luz chegue. Precisamos pedir a luz na vida daqueles que estão afastados do Senhor, daqueles que nunca serviram ao Senhor, daqueles que estão longe, que a gente sabe que o mundo, as pessoas precisam de salvação e que a gente precisa orar e buscar a salvação, a luz da salvação, resplendor de Deus na vida daquela pessoa, meu irmão e minha irmã. E que o Espírito Santo do Senhor Jesus fale mais e mais ao seu coração sobre esta palavra. Amém.